Olá, meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Nós estamos aqui com a graça de Deus para prover para os irmãos mais uma porção da palavra de Deus. Então nós gostaríamos de convidar a todos os irmãos que estão nesta hora nos ouvindo para abrirem a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 13. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 20. Leiamos o que diz a palavra do Senhor. Efésios, o capítulo 6, a partir do versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio, pela graça, pela bondade do Senhor em prover para nós nesta hora mais uma porção da Sagrada Escritura. Nós queremos, ó Deus, suplicar pela iluminação do Espírito Santo, pela graça do Senhor em nossa mente, nos dando entendimento, nos dando clareza, Senhor, nos dando discernimento, para que possamos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, falando nas Escrituras, Senhor, para que nós sejamos fortalecidos, vestidos pelo Senhor com esta armadura poderosa, com a qual nós poderemos vencer os nossos inimigos espirituais. Deus, em nome de Jesus, edifica o Teu povo, edifica a Tua igreja, fortalece-nos, Senhor, anima-nos, nos põe de pé, Senhor, aptos, preparados para esta grande e terrível batalha espiritual. Deus, em nome de Jesus, protege e guarda o Teu povo, nos livra do mal, Senhor, e nos conduz nesta hora em todo o entendimento, em toda a clareza. Aplica, Senhor, a Tua santa e poderosa palavra às nossas vidas, é o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, você tem inimigos? É certo que sim. Todos nós possuímos inimigos. Na mensagem anterior, no texto que nós tratamos, aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, nós vimos a importância de nós identificarmos claramente quem são, de fato, os nossos verdadeiros inimigos. Sim, nós temos inimigos, e esses inimigos, meus irmãos, estão para além de simples desafetos humanos, são maiores, são mais perigosos do que as forças humanas, os nossos inimigos humanos. Paulo diz que a nossa luta, meus irmãos, é contra o diabo e seus demônios, os quais são espirituais, são malignos e são poderosos. Não se enganem, meus irmãos, todos nós estamos envolvidos nesta grande e terrível batalha espiritual contra Satanás e seus demônios. A questão aqui nesse texto, colocada diante de nós, é: o que nós precisamos então fazer para se proteger destes inimigos? Como se proteger dos ataques de inimigos tão poderosos, de inimigos espirituais, invisíveis, inimigos malignos que têm o poder de causar danos e males às nossas vidas? Vejamos, meus irmãos, com base no texto da palavra de Deus, em primeiro lugar, nós temos que firmar uma aliança com o Senhor. Se não, vejamos o versículo 10
Antes do apóstolo Paulo descrever a armadura de Deus, a armadura com a qual nós haveremos de lutar contra os nossos inimigos espirituais. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo estabelece, no versículo 10, que nós devemos firmar uma aliança com o Senhor. Ele diz assim: quanto ao mais, versículo 10, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, quando se enfrenta inimigos mais poderosos, a primeira estratégia, o primeiro passo, ao formular uma estratégia de defesa, é buscar por aliados mais poderosos, que possam somar forças conosco para enfrentar os nossos inimigos. Por isso, meus irmãos, sabendo que nós enfrentamos inimigos espirituais e que, portanto, são mais poderosos do que nós, a primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer a nossa incapacidade, a nossa fraqueza, a nossa inaptidão, a nossa inabilidade para enfrentar estes inimigos. Nós precisamos reconhecer, não temos força, não temos capacidade de enfrentar esses inimigos e, portanto, precisamos firmar uma aliança com o Senhor. Precisamos ter o Deus Todo-Poderoso, o Deus Triuno, como nosso aliado, como nosso supremo Deus, o nosso supremo aliado, meus irmãos. A expressão colocada pelo apóstolo Paulo como sede fortalecidos no Senhor, esta expressão no Senhor, indica a nossa união mística com Cristo. Nós estamos unidos com Cristo por meio da fé, constituindo o seu corpo, a igreja do Senhor. Portanto, nós devemos ser fortalecidos nesta comunhão, nesta união com Cristo. E é desta união com Cristo, é desta comunhão que flui para nós o poder do Espírito Santo, toda a força do Espírito Santo. Somente unidos com Cristo, em plena comunhão com Cristo, por meio da sua igreja, meus irmãos, nós haveremos de ter o poder e a capacidade espiritual de enfrentar estes inimigos. Meus irmãos, portanto aqui, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, desista de confiar em si mesmo, de confiar na sua capacidade intelectual, de confiar na sua experiência pessoal. Nós não temos forças, não temos capacidade para enfrentar sozinhos esses inimigos. Nós só haveremos de ter chances de vencer, unidos pela fé no Senhor, em plena comunhão com o Senhor. Meus amados irmãos, temos que reconhecer, somos pecadores, sujeitos a todo tipo de fraqueza, sujeito a todo tipo de fragilidade. É de suma importância nesta hora nós nos prostrarmos diante do nosso Deus, reconhecendo quem somos, miseráveis pecadores, indignos da graça de Deus, buscarmos o Senhor e firmarmos com Ele, renovarmos com Ele a nossa aliança, o nosso compromisso de fé. Meus queridos irmãos, a menos que tenhamos uma devoção diária com o nosso Deus, a menos que tenhamos uma comunhão firme, ininterrupta, contínua com o nosso Deus, a menos que isso seja uma verdade em nossa vida, nós não teremos condições de enfrentar estes inimigos. Seremos facilmente vencidos por eles. Em segundo lugar, meus irmãos, depois de termos considerado que é de suma importância firmarmos uma aliança com o Deus Todo-Poderoso, por meio da pessoa de Jesus Cristo, é de suma importância, em segundo lugar, tomarmos posse das armas espirituais que o Senhor provê para nós. Precisamos tomar posse destas armas. O versículo 11 e o versículo 13 insiste nesta orientação: revestivos de toda a armadura de Deus, diz o verso 11,
para poderdes ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Versículo 13, novamente o apóstolo Paulo reforça esta orientação: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O apóstolo Paulo é enfático e repete por 2 vezes a necessidade de nós tomarmos posse das armas da fé, das armas de Deus, da armadura de Deus. Meus amados irmãos, fica claro para nós, já de imediato, armas humanas são insuficientes para enfrentar tais inimigos. Não, as nossas armas humanas não têm efeito contra inimigos espirituais. Nós somos humanos, carnais, frágeis pecadores. Não temos em nós mesmos, não temos recursos para enfrentar tais inimigos. Por isso, meus irmãos, nós precisamos nos convencer de uma vez por todas. Nenhum projeto de poder controlado por homens, arquitetado por homens, será suficiente para destruir as obras de Satanás. Só há um que tem poder para destruir as obras de Satanás. Só existe um que veio de fato fazer e realizar esta obra de aniquilar as artimanhas do maligno. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Por isso, meus irmãos, nós temos que tomar posse das armas que este guerreiro que venceu Satanás na cruz, que possamos tomar as armas dele. E é por meio destas armas da fé que nós haveremos de vencer. Qualquer tipo de projeto humano, por mais bem intencionado que seja, seja ele político, econômico ou social, todos esses projetos estão fadados ao fracasso. Já nasceram em pecado, já nasceram sujeitos à falha, meus irmãos. Paulo reconheceu este perigo quando escreve sua 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele diz: porque não militamos segundo a carne, porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Por isso, meus irmãos, se quisermos vencer, sair vitoriosos desta batalha espiritual, nós temos que tomar posse das armas da fé que Deus colocou à nossa disposição. Que armas são essas? Quais são as armas da fé que Deus providenciou para nós, as quais o apóstolo Paulo recomenda de forma enfática por 2 vezes no seu texto: tomai toda a armadura de Deus, tomai as armas da fé, as armas de Deus. Que armas são essas? Quando o apóstolo Paulo, meus irmãos, fala de armadura aqui, o que ele tem em mente é a imagem de um soldado romano se preparando, se vestindo para a batalha. Portanto, para exemplificar como funcionam as armas da fé, o apóstolo Paulo lança a mão desta imagem, desta figura de um soldado romano se preparando, se vestindo para a batalha, e ele toma cada parte desta armadura do soldado e faz uma aplicação espiritual para cada peça da armadura. E aqui ele descreve nesse texto 6 peças da armadura do soldado, e para cada peça o apóstolo Paulo atribui um significado espiritual, uma aplicação espiritual, para nos fazer entender de que armadura ele está falando. Não é a armadura do homem, de um soldado que parte para uma guerra contra os homens, mas é uma armadura de Deus, é uma armadura espiritual, são armas da fé, são armas, portanto, invisíveis. Nós não vamos vir para a igreja vestidos de soldados, mas esta armadura, apesar de ser invisível, ela é real, e nós devemos tomar posse desta armadura e nos revestir dela, porque é tão somente revestidos desta armadura de Deus que nós haveremos de ter capacidade e poder vindo do alto para podermos enfrentar inimigos tão poderosos e malignos que atentam todos os dias contra a nossa vida. Nós temos aqui, meus irmãos, descrito pelo apóstolo Paulo, 6 peças desta armadura.
nós temos o cinturão da verdade, no versículo 14. Ainda no versículo 14, ele fala da couraça da justiça. Versículo 15, as sandálias da paz. Versículo 16, o escudo da fé. Versículo 17, o capacete da salvação. E por fim, ainda no versículo 17, a espada do Espírito. Somente vestido com essas armaduras espirituais, haveremos então de sair vitoriosos nesta terrível e grande batalha espiritual. Meus amados irmãos, em terceiro lugar, o apóstolo Paulo nos conduz para entender que nós devemos saber como usar estas armas da fé. Nós temos que ter uma aliança com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus, o Senhor dos Exércitos, aquele contra quem ninguém tem chance e nem vez. É com esse Senhor que temos que ter uma aliança. Em segundo lugar, temos que tomar dele, receber dele as armas espirituais. Mas, meus irmãos, embora tenhamos à nossa disposição a armadura de Deus, as armas da fé, se faz necessário sabermos como usar, como se utilizar destas armas da fé. Não adianta nada termos armas tão poderosas à nossa disposição, mas não sabermos como manipulá-las, não sabermos como usá-las no momento adequado, quando nós tivermos necessidade. Então, em terceiro lugar, nós temos que saber usar as armas da fé que está à nossa disposição. Conforme o verso 18, a armadura de Deus é algo que nós nos vestimos de joelhos, ou seja, por meio da oração e da súplica perseverante. Como que nós nos revestimos da armadura de Deus? Por meio de oração e súplica diante de Deus, de forma constante, de forma perseverante. Para entendermos isso, meus irmãos, eu gostaria de ver com os irmãos, resumidamente, como funciona cada parte desta armadura espiritual. Em primeiro lugar, temos o cinturão da verdade. O texto diz: estais, pois, cingidos-vos com a verdade. Em primeiro lugar, meus irmãos, o texto nos orienta que para vencermos os nossos inimigos espirituais, o crente precisa buscar em oração se firmar na verdade. O que quer dizer isto? Cingido-vos com a verdade. Visto que Satanás é o pai da mentira, não podemos, meus irmãos, lutar contra eles envolvidos com a mentira, fora da verdade. A arma poderosa que nós temos em nossas mãos contra o pai da mentira não é outra que não a verdade. É com a verdade que nós lutamos contra as trevas. É com a verdade, meus irmãos, que nós lutamos contra o nosso inimigo, que é o pai da mentira. Portanto, meus queridos irmãos, quando se fala em verdade, está aqui descrito a sinceridade de nosso coração. É da sinceridade, da integridade do nosso coração que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Nós não podemos lutar contra Satanás e seus demônios metidos com o pecado, tendo o pecado oculto, escondido na nossa vida. A sinceridade, meus irmãos, é uma arma poderosa contra as acusações do inimigo. Enquanto você esconder o seu pecado, Satanás terá sempre do que te acusar diante de Deus. Todas as vezes que você se levantar para fazer qualquer coisa em direção a Deus, estará lá de prontidão o inimigo da sua alma, chamado o diabo, para te acusar, dizer que você tem débito, dizer que você tem coisas escondidas e que não tem moral e que não tem vez para fazer nada em direção a Deus, muito menos para receber as suas bênçãos. Portanto, meus irmãos, busque forças em Deus. Meu irmão, minha irmã, busque força em Deus para confessar o seu pecado diante do Senhor, para confessar o seu pecado, se assim for necessário, à igreja, a algum irmão de confiança. Quando fizeres isso, estarás cingindo a sua vida espiritual, estarás se envolvendo com a verdade e assim se protegendo contra o acusador, contra aquele que é o difamador,
que vem nos acusar diante de Deus e acusar as nossas consciências. Em segundo lugar, nós temos aqui a couraça da justiça, vestindo-vos da couraça da justiça. Em segundo lugar, meus irmãos, para vencermos os nossos inimigos espirituais, Satanás e seus demônios, o crente precisa vigiar em oração constante para manter-se afastado do pecado. Em primeiro lugar, nós confessamos os nossos pecados, nós nos cingimos com a verdade. E em segundo lugar, nós batalhamos em oração, vigiamos para nos mantermos afastados de toda aparência do mal, de toda forma de pecado. Espiritualmente falando, meus irmãos, a couraça da justiça representa a vida de um crente que busca constantemente em oração por uma vida de santidade, por uma vida de retidão diante de Deus. Façamos como o rei Davi, quando escreve o Salmo 19. Ore para que Deus te liberte, até mesmo daqueles pecados ocultos que nós praticamos involuntariamente. Aqueles pecados, ore para que Deus nos liberte, até mesmo dos pecados que cometemos sem perceber. Faça a oração que o salmista Davi faz no Salmo 19. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós temos aqui as sandálias da paz. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Em terceiro lugar, para vencermos os nossos inimigos espirituais, o crente precisa ficar de prontidão para anunciar a mensagem poderosa do Evangelho. Precisamos estar prontos, calçados os pés, com a prontidão do Evangelho da paz, quer dizer estarmos prontos a todo instante, aproveitarmos cada oportunidade para darmos o testemunho do Evangelho, para testemunharmos o Evangelho às pessoas. Nós não podemos ficar somente na defensiva, mas como embaixadores de Cristo, como embaixadores do reino de Deus, precisamos avançar no território do inimigo e testemunhar o Evangelho, cumprirmos a nossa missão de reconciliar os perdidos de volta para Deus, conduzir os perdidos em direção a Deus. Meus amados irmãos, calçamos então as sandálias da paz, da preparação do Evangelho. Estejamos prontos a todo momento, em tempo e fora de tempo, pregando o Evangelho da salvação. Meus amados irmãos, em quarto lugar nós temos aqui o escudo da fé, embraçando sempre, versículo 16, o escudo da fé. Para vencermos estes inimigos espirituais, meus irmãos, nós precisamos buscar constantemente em oração, vigiar em oração, para confiarmos na fidelidade de Deus, mantermos a nossa confiança na fidelidade de Deus. Assim como Adão e Eva sucumbiram à tentação de Satanás, porque ele lançou no coração dos nossos primeiros pais espirituais, os nossos representantes, Adão e Eva, eles sucumbiram à tentação e deram ouvidos à conversa do enganador. E assim seus corações se encheram de dúvidas em relação ao caráter de Deus. Seus corações se encheram de sentimentos de medo, de pavor. Meu querido irmão, não dê ouvidos à voz de Satanás para desistir das promessas de Deus. Deus é fiel. Ele é fiel a si mesmo, ao seu caráter. Ele tem um compromisso com a sua glória. E tudo o que Ele disse que vai fazer em sua palavra, tudo o que Ele prometeu, todas as promessas que estão escritas nas Escrituras, todas elas vão se cumprir cabalmente, literalmente. Portanto, meus irmãos, se Deus disse que vai fazer, isso está escrito nas Escrituras, isto vai acontecer. Quer o inimigo queira ou não, a palavra de Deus haverá de se cumprir. Portanto, meus irmãos, para que nós venhamos lutar contra esses inimigos espirituais e obtermos êxito nesta batalha, nós temos que manter o nosso coração firme nestas verdades espirituais. O nosso Deus é fiel,
Ele não falha em suas promessas. Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. E Ele estará, porque Ele é fiel e justo naquilo que Ele promete. Em quinto lugar, meus irmãos, nós temos o capacete da salvação. Tomai o capacete da salvação. Para vencer, meus irmãos, esse inimigo, o crente precisa buscar em oração perseverante, guardar a sua mente na certeza da salvação eterna. Nós temos, meus irmãos, que ir para esta batalha, ou melhor dizendo, nós estamos já nesta batalha, e precisamos proteger a nossa mente com a firme convicção de que nós estamos seguros em Deus, que a nossa salvação, que a nossa alma pertence ao Senhor, na vida e na morte. A nossa firme esperança é que nós pertencemos a Deus de corpo e alma. Nada poderá nos atingir, nada, meus irmãos, neste mundo, nem invisível, nem visível, nem invisível, nem força, nem altura, nem profundidade, poderá nos afastar do amor de Deus, poderá nos afastar daquilo que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. É Ele, meus irmãos, que garante a nossa salvação. Nós estamos seguros no Senhor, e é preciso que todos os crentes estejam seguros desta verdade. A minha alma, a minha vida pertence ao Senhor, e nada nem ninguém, nem Satanás, nem seus demônios poderá me afastar do amor de Deus. Para entrarmos nesta batalha com êxito, com firmeza, precisamos estar seguros nessa verdade, guardando a nossa mente e o nosso coração nesta verdade. Este é o capacete da salvação, meus irmãos, é a segurança de que nós estamos salvos e seguros no Senhor. Por fim, meus irmãos, nós temos aqui a espada do Espírito, versículo 17. Tomai o capacete da salvação e em seguida tomai também a espada do Espírito. Meus irmãos, para termos condições de vencer o inimigo, o crente precisa buscar em oração e súplica todos os dias da sua vida, conhecer e se apropriar da palavra de Deus. O crente que não conhece as Escrituras, que não conhece a palavra de Deus, está totalmente vulnerável aos enganos, às falsas doutrinas, está suscetível a todo tipo de heresia, de falsos ensinos que aparecem por obra de Satanás e seus demônios. Em nome de Jesus Cristo, para a segurança de sua alma, busque conhecer a palavra de Deus. Conheça a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Ela é a espada do Espírito, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, para podermos vencer todos os enganos de Satanás. Meus amados irmãos, por fim, não lute sozinho. Em quarto lugar, não lute sozinho. O apóstolo Paulo, ele diz no versículo 18, versículo 19: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Versículo 19, e também por mim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. O apóstolo Paulo, meus irmãos, está dizendo para nós que nós não devemos entrar nesta luta sozinhos. Esta não é uma luta que nós lutamos sozinhos. Devemos, meus irmãos, ao mesmo tempo nos proteger, nos revestir da armadura de Deus e também, ao mesmo tempo, lutar pela igreja. Lutar para que os irmãos também se revistam desta armadura e lutarmos juntos contra estes inimigos, que não são comuns. A igreja só tem um inimigo, Satanás e seus demônios. E é contra eles, meus irmãos, que nós devemos somar forças para lutar. Lute com a igreja, não lute sozinho, e lute pela igreja. Ame a igreja do Senhor, ame a sua igreja, ame seus irmãos, ore por eles, lute por eles. Aqui, meus irmãos, até aqui, nós vimos que para sermos vitoriosos nesta grande batalha espiritual, nós temos que, em primeiro lugar, firmar uma aliança com Deus.
Segundo, tomar posse das armas de Deus. Terceiro, saber usar as armas de Deus. E agora, em quarto lugar, nós não podemos entrar nesta guerra sozinhos. O versículo 12, Paulo diz que estes inimigos espirituais formam um exército, são principados e potestades, forças espirituais do mal. Paulo está descrevendo uma ordem. Os inimigos de nossas almas não estão agindo de forma aleatória, mas eles estão unidos e organizados, buscando fazer o mal contra a igreja do Senhor, contra a minha vida e contra a sua vida. Portanto, nós não podemos lutar sozinhos. Não existe cristãos solitários. Não existe crente solitário. Desista desta ideia. Aquele que acha que pode viver a fé cristã sozinho, no quarto de sua casa, assistindo unicamente pregações pelo YouTube, isto não é suficiente. A fé cristã é uma fé comunitária. É uma fé para ser vivida em conjunto com outras pessoas. Portanto, se você não entende e insiste que pode ser um crente sozinho, solitário no quarto de sua casa, que isto te basta, você está terrivelmente enganado. E pior, é uma presa fácil para as ciladas de Satanás. Meus irmãos, não se enganem. Nós só podemos vencer esta luta espiritual de joelhos, vigiando todos os dias em oração, por nós, orando por nós e orando também por todos os nossos companheiros de batalha. Por fim, meus queridos, nós gostaríamos de fazer algumas aplicações finais, terminando aqui a nossa fala. Primeiro, se permita ser pastoreado por alguém. Todos nós precisamos de irmãos discipuladores, que caminhem junto conosco. Portanto, procure alguém na sua igreja, para ter com ele um relacionamento discipulador. Alguém de confiança, que possa andar com você. Uma pessoa disposta a ouvir os seus lamentos. Uma pessoa disposta a desenvolver com você uma confiança, que possa ser capaz e dar para você a segurança de confessar os seus pecados, de falar de suas fraquezas. Alguém que possa te aconselhar segundo as Escrituras, que possa orar junto com você. Eu tenho absoluta certeza que a nossa igreja há inúmeras pessoas com essas qualidades. Tenho toda a segurança no Senhor de que há inúmeras pessoas que nós podemos contar com essas características. Portanto, ninguém tem razão para andar sozinho aqui nesta comunidade. Em segundo lugar, assim como você deve buscar um discipulador, alguém para caminhar junto com você na caminhada cristã, para lutar junto com você nessa batalha espiritual, se entregue, se doe também para ser um discipulador de outra pessoa. Seja alguém de confiança, seja alguém disposto a ouvir os lamentos de outra pessoa, seja alguém disposto também para ler as Escrituras e orar com alguém, discipular alguém menos experiente na fé que você. Talvez você pense, mas eu não sei aconselhar, eu não tenho dom para aconselhar. Mas você sabe ouvir. Na maioria das vezes, as pessoas só precisam de alguém de confiança para quem elas possam desabafar, falar de suas fraquezas, falar de seus medos, de suas angústias, sem contudo serem acusadas, sem contudo serem julgadas, mas acolhidas, abraçadas. Na maioria das vezes, meus irmãos, nós não precisamos dizer nada. Apenas ouvir e orar com aquela pessoa. Portanto, você pode sim ser um discipulador. Por fim, ore pelos líderes da sua igreja. Lute por você, mas ao mesmo tempo, lute pela igreja. Lute pelo povo de Deus, lute pelo reino de Deus. Desista de qualquer militância neste mundo que não seja pelo estabelecimento do reino de Deus.
venha lutar conosco para que o reino de Deus se estabeleça nesta cidade. Orem pelos líderes de ministério da igreja. Orem pelo seu líder de ministério. Ore pelo seu pastor. Ele precisa muito das suas orações. Ore nominalmente por cada oficial desta igreja. Chame-os pelo nome em oração. Nos coloque debaixo dos seus joelhos. Ore por nós. O apóstolo Paulo termina esta carta tão grandiosa, tão maravilhosa, pedindo oração. Ore por mim, para que eu tenha ousadia para pregar o Evangelho, para que eu tenha poder e capacidade de cumprir a missão. Meus irmãos, em nome de Jesus, ore, vigie constantemente em oração, ore uns pelos outros, oremos uns pelos outros, ore pela minha vida, ore pela vida de seus líderes, ore pela vida dos líderes dos departamentos, que são alvos das ações do maligno. Ore nominalmente por cada um, para que Deus nos livre das tentações, para que Deus nos livre do mal, nos livre do pecado. Meus amados irmãos, em nome de Jesus, eu quero te convocar para vencermos esta batalha espiritual juntos. Vamos vencer juntos, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, alcança a vida de meus irmãos agora, por meio desta palavra, edificando, Senhor, sustentando, levantando, animando. Senhor, em nome de Jesus, se porventura alguém que está sendo tentado por Satanás, que o Senhor possa agir com poder e graça na vida deste irmão, para que ele possa, no Senhor, resistir a Satanás, para que ele possa vencer e sair vitorioso destas tentações. Ó Deus, alcança aqueles que estão fracos, que porventura esteja desanimado. Fortalece a fé de meus irmãos, Senhor. Sustente-os, alimente-os, alcance-os com Tua poderosa palavra, animando, fortalecendo a fé, fortalecendo a esperança. Não permita, Senhor, que o inimigo tenha vez contra a igreja do Senhor neste lugar. Ergue, Senhor, a Tua obra. Aviva a Tua obra, Senhor, no decorrer dos anos neste lugar. Nos faz, ó Deus, mais do que vencedores. Nos faz mais do que vitoriosos neste lugar. Nos dê ousadia, Senhor, nos dê poder para pregar o Evangelho, para pregar e viver a Tua santa e poderosa palavra. Ó Deus, nós te pedimos, nos livra do mal, nos livra das tentações, do pecado. Coloca no nosso coração um desejo de ter comunhão contigo, de buscar o Senhor em oração. Coloca no nosso coração o propósito de ler as Escrituras, de ler a Tua palavra, e não somente isso, mas amar a Tua palavra. Ó Deus, faz isso conosco, em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a igreja. Lute, não desista. Lute por você, lute pela igreja. Compartilhe também essa mensagem com outros irmãos, com outras pessoas, e que Deus possa continuar nos sustentando nesta batalha. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.